Muitos assuntos que nós vamos abordar nesta quinta-feira, por isso que a gente está começando hoje um pouquinho mais cedo, né? Nós temos muitas informações para passar para você que está nos acompanhando. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B também, então nós vamos atualizar. Tem Guarani Vasco da Gama, o Guarani mandante, mas joga lá em Manaus. Tem entrevista ao vivo também. Nós vamos falar sobre a situação econômica e também em relação à construção civil, a expectativa para o segundo semestre, para o próximo ano. E a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da segunda reunião ordinária. Então seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E a gente começa falando do projeto de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que foi aprovado em segunda discussão, ou seja, a votação final. A proposta autoriza a remissão de créditos tributários a imóveis particulares ocupados por núcleos urbanos informais exclusivamente para fins de regularização fundiária de interesse social. Nós temos na cidade de Campinas muitas áreas que foram ocupadas de forma irregular em áreas particulares que estão em processo de regularização. A Prefeitura Municipal, ao longo dos últimos anos, tem intensificado esse processo de regularização fundiária, até porque precisa ser resolvido esse problema jurídico e também tributário da cidade, que é um passivo que precisa ter uma definição, porque as famílias precisam definir, ter as suas escrituras, matrículas individualizadas, até porque precisam contribuir com impostos também. Porém, tem um problema jurídico, tributário sobre essas áreas, porque o proprietário dessa gleba que foi ocupada, às vezes, há mais de 2 décadas, ele já não tem mais a posse. Então, está sob a posse de outros ocupantes. Só que os tributos, os impostos, eles continuam sendo lançados. Então não temos ficou um espaço, um vazio jurídico para ser resolvido. E com a nova lei de regularização fundiária, que é de 2017, possibilitou fazer a regularização de quase todos os núcleos informais dentro do perímetro urbano. Porém, faz-se a regularização, titula quem está hoje sobre a posse, só que continua o débito de quem já não tem mais a posse. Então esse projeto nós protocolamos aqui na casa para que a gente tente achar uma solução e autorize o Poder Executivo, a Prefeitura, a fazer a remissão desse período que estava ocupado e não acaba punindo quem de fato é o proprietário, mas não tem mais a posse. E uma correção, a proposta foi aprovada em primeira discussão, ou seja, a votação inicial. Ela vai passar ainda por audiência pública e depois que vai, então, entrar em um segundo turno de votação. A gente segue acompanhando, então, a tramitação deste projeto. A gente continua falando aqui sobre a segunda reunião ordinária, agora sobre uma proposta do ex-vereador Pedro Tourinho, que foi subscrita pela vereadora Guida Calisto. A proposta que foi apresentada, então, aqui na Câmara e agora subscrita pela vereadora estabelece a obrigatoriedade de haver a tradução de Libras em eventos como peças de teatro, congressos, seminários, eventos musicais e outros realizados aqui em Campinas. Ela foi defendida por diversos parlamentares na tribuna. Quero parabenizar, primeiro, o ex-vereador, médico sanitarista, pela sensibilidade de apresentar um projeto como esse. Um projeto tão importante de inclusão, que é por isso que eu resolvi assinar esse projeto, subscrever. Dizer que a luta da população surda, dentre essa luta que eles fazem pela inclusão, a maior dificuldade que eles têm é o direito à comunicação, é a condição de ter uma comunicação que, de fato, seja efetiva. Então, a comunicação é extremamente importante para o desenvolvimento do surdo ou da surda como um ser social e intelectual. A pessoa com surdez, ela sofre muito por conta dessa dificuldade na comunicação. Portanto, garantir a presença de um
tradutor, ou seja, de um profissional em eventos públicos, culturais, sociais, né, um profissional que possa ser tradutor ou intérprete da língua brasileira de sinais, cumpre um papel importante na busca de inclusão e acesso à informação das pessoas surdas. O intérprete de Libras é responsável por garantir a inclusão das pessoas com deficiência auditiva na nossa sociedade, no nosso meio. Imagina, por exemplo, como que as pessoas conseguiriam acompanhar a sessão pela televisão se não tivesse aquele quadradinho ali no canto, né? Como que as pessoas, inclusive com baixa audição, podem vir aqui nesse plenário acompanhar pessoalmente? Isso é possível? Na sessão de hoje é possível porque a gente tem, sim, uma moça que está fazendo a tradução daquilo que está sendo dito nesse momento. Mas a população com a deficiência auditiva tem muita dificuldade de ser inserida dentro do nosso contexto, dentro da nossa sociedade. Por isso que esse projeto é importantíssimo para que a gente tenha a inclusão total em eventos culturais, eventos oficiais. Sem dúvida, esse é um projeto de lei que é muito importante para a cidade de Campinas. Eu me recordo, quando estava presidente do Conselho Municipal de Saúde, a luta que nós fizemos para que naquele conselho pudesse ter o intérprete de Libras. E, assim como em outros eventos públicos, é necessário, sem dúvida, para que haja inclusão. Desde 2009, tem uma legislação que obrigou o poder público a dispor do intérprete para atendimento nas suas várias finalidades. Essa atribuição do município, ela é cumprida muito parcialmente, porque tem lá um pequeno grupo de intérpretes reguladas pela Secretaria de Assistência e que faz o agendamento para esse tipo de atendimento mediante requisição. É preciso ampliar. E, de acordo com a proposta, a contratação dos tradutores profissionais de Libras deverá ser realizada pelos entes privados ou filantrópicos que promoverem os eventos na cidade de Campinas. A gente segue repercutindo aqui a segunda reunião ordinária que aconteceu ontem. Agora a gente fala sobre uma proposta do vereador Marcelo Silva, que também foi aprovada em primeira discussão, e ele quer fazer uma alteração em uma lei de 2011. A lei de 2011, ela autorizou a instalação aqui em Campinas naquelas academias de ginástica ao ar livre, a fim de viabilizar a formalização de convênios. E agora a proposta do vereador Marcelo Silva quer justamente fazer com que profissionais e universidades possam ir até essas academias instaladas aqui na cidade para orientar os frequentadores da melhor forma como fazer o exercício e tudo mais. A proposta acrescenta artigos a essa lei. A ideia é possibilitar um exercício mais eficiente, reduzindo o risco de lesões. Esse é um projeto, a gente sabe que hoje tem muitas academias ao ar livre aqui na cidade de Campinas, né? E a gente sabe também que existem alguns acidentes, tanto para criança quanto para mais idosos, porque muitas vezes vão lá para brincar ou muitas vezes também não sabem manusear os equipamentos, né? Junto com isso, tem várias faculdades também na cidade de Campinas. A cidade de Campinas é uma cidade, né, com muitas faculdades de educação física. Então, nossa ideia é fazer parcerias entre a prefeitura e os estagiários de educação física que têm que cumprir sua carga horária como estagiários, né, para conseguir concluir o curso universitário, para que eles façam estágio nessas academias ao ar livre, orientando a população para que faça o exercício correto, para que não aconteçam acidentes. Então, assim, a gente pensou tanto na parte, óbvio, da parte esportiva e também na parte educacional e de formação daquele futuro profissional de educação física. A matéria vai passar ainda por um segundo turno de discussão, onde será votado o mérito da proposta.
E Mirna Abreu, também foi aprovado em primeira discussão uma proposta do vereador Carmo Luiz em relação aí à recarga, né, dos carros elétricos. A proposta do vereador obriga aí a previsão de solução para a recarga de veículos elétricos em projetos de condomínios residenciais e comerciais aqui em Campinas. E o vereador justificou a proposta. É uma tendência mundial, eu acho que é necessário o que está acontecendo no sentido de eliminar o máximo possível qualquer tipo de energia que cause qualquer tipo de poluição, e eu acho que a energia elétrica ela vem de encontro com aquilo que nós esperamos como planeta e prevemos isso, estamos tentando prever isso nos projetos que forem elaborados na cidade de Campinas. Essa regra ela terá validade a partir da data da sua publicação. Hoje ela passa nesta casa já com aprovação na legalidade, e o condomínio deverá criar maneiras para que haja esta instalação e a medição e cobrança individualizada da energia elétrica que será consumida pelo futuro morador. A matéria vai passar ainda por um segundo turno de votação. E a obrigatoriedade não se aplica a empreendimentos resultantes de programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, desde que seja comprovada a impossibilidade técnica ou econômica da aplicação. E também estava previsto, Gabriel, o projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que ia ser votado em definitivo, obrigando a prefeitura a publicar no site oficial informações mensais e detalhadas a respeito da frota de veículos. Foi adiada a votação em virtude de um pedido do líder de governo, o vereador Luiz Rossini, e a gente aguarda então que essa proposta volte à pauta. O resultado completo no site www.campinas.sp.leg.br e todas as discussões você acompanha no youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, ontem, na quarta-feira, foi o dia de enfrentamento ao abuso sexual e à exploração infantil, e este dia foi lembrado pelos parlamentares. Foi lembrado durante o comunicado de vereadores, que é aquele primeiro momento da reunião ordinária. A gente lembra aqui que o dia 18 de maio inclusive, ele entra no calendário oficial do município, e ele foi estabelecido pela lei de 2003, a lei 11.720. Nacionalmente, esta data foi instituída pela lei federal 9.970 do ano de 2000. A campanha do Maio Laranja surgiu no início do século XXI e os parlamentares falaram da importância dessa reflexão e do combate ao abuso e exploração infantil. O objetivo é mobilizar a sociedade e convocá-la para o engajamento contra a violação de direitos. Denunciar é importante, os professores têm um papel fundamental nesse processo, e eu quero aqui reconhecer o trabalho do corpo docente em todas as escolas, sejam públicas ou privadas, que tem colocado essa bandeira, que tem se mobilizado. Eu quero parabenizar as igrejas, o segmento religioso, tem também, tanto líderes religiosos, eu tenho visto no meu caminhar, nas minhas muitas visitas, muitos líderes religiosos com o laço laranja, né, simbolizando que está envolvido nessa campanha de conscientização. Hoje em dia, se você vê um adolescente sofrendo abuso, ou se você vê um adolescente passando por algum caso, denuncie. Hoje nós temos aqui o número 181. Nós vamos falar aqui da questão daquele menino, daquele adolescente do balde, que na época deu uma repercussão nacional, uma repercussão onde todos falavam, mas pós isso, queria saber o que aconteceu com aquele menino. Ele teve uma orientação, ele está tendo um acompanhamento, as pessoas estão ajudando ele. Nós sabemos que nós temos aqui em Campinas o Conselho Tutelar, que faz um ótimo trabalho, entendeu? Mas essa criança está sendo acompanhada, está sendo assistida, o direito dela está sendo garantido. É isso que nós temos que cobrar, e hoje falamos assim,
que no dia 18, esse dia está aqui para a gente colocar, visar, ajudar, entendeu? É uma data usada para lembrar que todos temos a responsabilidade de proteger e cuidar dos adolescentes. É um registro, pois triste, cada número que representa aqui uma criança, adolescente que sofreu a violência, teve a intimidade invadida. Então, gente, vamos aqui denuncie aí através do 181, que podemos aqui ajudar e não podemos nos calar. E a gente reforça aqui, não só no Maio Laranja, mas a todo momento, se você sabe de algum caso de abuso ou exploração sexual infantil, você pode usar o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, o Disque Denúncia, que é o Disque 181. Você também pode chamar a polícia através do 190 e também a Guarda Municipal através do telefone 153. A data de 18 de maio remete ao assassinato da menina de 8 anos de idade, ocorrido em 1973, chamado de caso Araceli, que ocorreu em Vitória, no Espírito Santo. Luta importantíssima, né? E como sociedade precisamos ficar sempre atentos, né, ao que acontece ao nosso redor. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma ferramenta parlamentar, porque a Guida Calisto, ela utilizou o requerimento para poder questionar o executivo. E ela solicita informações através deste documento a respeito da frota do transporte público do município de Campinas. Confira. A vereadora Guida Calisto quer saber se a prefeitura fiscaliza a frota das cooperativas e concessões que são utilizadas no transporte público de Campinas. Bom, nós fizemos vários requerimentos com essa agenda, com essa pauta do transporte público, né? O transporte público continua sendo um grande tema da cidade. A população continua reclamando muito das condições do transporte público. Nós temos uma tarifa muito alta, muito cara, né? E ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente não tem a oferta de um serviço à altura do valor dessa tarifa. Pois é, a parlamentar solicita informações no requerimento sobre a sistemática do processo de fiscalização. Também pede para que seja descrito todo o processo, além dos procedimentos e seus respectivos itens. Então, nós fizemos um requerimento perguntando como que é calculado o valor da tarifa, qual é o valor dos subsídios que os empresários ganham, né, por fornecer aí o transporte público. Fizemos também questões do tipo, como que está sendo organizado os pontos de ônibus, as paradas de ônibus, porque falta muitas vezes, inclusive, até o marcador ali de qual linha que ali pode parar, qual trajeto ali aquela parada de ônibus ela contempla. Então, por conta disso, por conta da gente ter muita reclamação da população, nós fizemos esse requerimento. Ainda segundo a vereadora, as reclamações são as mais diversas. Temos reclamação desde o tempo de espera, que é muito tempo, falta de ônibus, atraso, ônibus sucateado, né? Enfim, ou seja, Campinas tem uma tarifa alta, mas o transporte público que nós não temos nem cobrador de ônibus, uma tarifa cara e ainda, né, não tem aí apresentado um serviço de qualidade para uma população que tanto precisa, né? Nós temos aqui territórios muito longes, Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo, pessoal lá dos Amarais, enfim, uma população que precisa muito do transporte público. 11h21, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e Mirna Abreu, daqui a pouco, tem reunião de frente parlamentar, ambientalista e um pouquinho mais tarde tem reunião de comissão. 2 horas lá no Teatro Bento Quirino, a Frente Parlamentar Ambientalista, com a finalidade de acompanhar a legislação e as políticas públicas voltadas ao meio ambiente, bem como discutir e propor, conjuntamente com a sociedade civil, iniciativas governamentais e não governamentais, realiza a sua primeira reunião às 2 horas da tarde. E o objetivo de hoje, desta Frente Parlamentar, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini,
é definir um cronograma de trabalho e um regime interno para nortear as ações do grupo. E a gente lembra que a população pode participar pessoalmente indo até o Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade. Diferente das comissões de estudos e de representação, as frentes parlamentares instituídas aqui na Câmara Municipal possibilitam representar a Câmara em atos externos, bem como ter representantes da sociedade civil com o objetivo de apresentar preposições sobre assuntos específicos. E depois, às 16h, quem se reúne é a Comissão Permanente de Administração Pública do Legislativo, que é presidida pelo vereador Felipe Marquesi. Lembrando que também essa reunião pode ser acompanhada pessoalmente lá no Teatro Bento Quirino e as duas reuniões serão transmitidas ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Então, praticamente coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia, a gente já acompanha então esta reunião da Frente Parlamentar Ambientalista às 14h, depois às 16h tem reunião de comissão, tudo com transmissão aqui da TV Câmara Campinas. Miriam Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Abordamos aqui a segunda reunião ordinária que aconteceu, o trabalho dos parlamentares. Volta daqui a pouco com as notícias da Metrópole de Campinas? Volto sim, a gente destaca a relação, os problemas em relação à saúde, os leitos infantis e neonatal. Então, a situação da saúde aqui da nossa